Pessoal, vou falar sobre a minha opinião em relação ao caso da Marina Ferrer. Olha só, crime de estupro culposo não existe. E o promotor, o juiz, o advogado, todos eles sabem disso. O que foi feito foi uma jogada sensacionalista da mídia, das redes sociais, porque realmente gerou muita indignação e faz todo sentido o que aconteceu. Mas, olha só para recapitular, ele estava sendo acusado do crime de estupro de vulnerável, que é quando você pratica um estupro contra pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. São crianças, portadores de deficiências mentais, pessoas que não conseguem se defender, ou aquela pessoa que não consegue se defender por ter ingerido muita bebida alcoólica, por estar drogada, que é o caso dessa menina, supostamente foi isso que aconteceu. Olha só, o promotor, ele sabe que não existe o crime de estupro culposo. Só que o que acontece? O promotor entendeu que ele não teve dolo, que não teve a vontade de estuprar ela. Por quê? Porque, de acordo com o promotor, o acusado não tinha ciência do estado de vulnerabilidade da vítima. Logo, ele achava que ela estava consentindo para a relação sexual. Qual que é a linha tênue do crime de estupro e a relação sexual normal? É o consentimento. Se tiver consentimento, é uma transa normal, um sexo normal. Se não tem consentimento, parte para o estupro, certo? Isso todo mundo entendeu, todo mundo sabe disso daí, é muito fácil. Só que olha só, ela, de acordo com o que ela falou, ela estava dopada e ela não consentiu. Só que o que acontece? No final do processo, o promotor entendeu o seguinte: realmente ela poderia estar dopada, embriagada, não tinha conhecimento do que estava acontecendo. Só que para o promotor, o réu, na cabeça do réu, ele não tinha ciência do estado de vulnerabilidade dela. O réu, o empresário lá, ele achou que ela estava consentindo. Ele não tinha conhecimento que ela estava dopada, que ela estava bêbada. Ele achou que conforme o réu investia sobre ela, que estava abraçando ela, beijando, eu não sei o que eles fizeram, o promotor entendeu que o réu não sabia que ela estava bêbada, por isso que ele continuava. E por esse motivo, e ela não sei se não falou não sei o que aconteceu, e por esse motivo o promotor falou o seguinte: olha, na minha opinião, ele não quis estuprar ela, ele achou que ela estava deixando. Como eu falei, o consentimento parte para o sexo normal, afasta o estupro. E o promotor entendeu que o réu não estava estuprando ela, o réu achava que ela estava consentindo. Logo, não há crime de estupro doloso, porque teve o consentimento na cabeça do réu, porque ele não sabia do estado de vulnerabilidade da vítima. O que acontece? Quando você não consegue punir alguém pelo crime de estupro doloso, quando há a intenção de estuprar, o que acontece? A gente verifica se dá para punir no estupro culposo. Só que acontece, no Código Penal não existe o estupro culposo. É aí que está o sensacionalismo. Todo mundo sabe que não existe o estupro culposo. E por esse motivo, de acordo com o promotor, o réu deveria ser absolvido, porque não há crime. Se não tem dolo, se não tem culpa, não tem conduta. Se não tem conduta, não tem fato típico. Se não tem fato típico, não tem crime. Isso é básico. Todo operador de direito sabe disso. Todo mundo que mexe com direito penal, até um estudante de terceiro período já sabe disso. Não existe estupro na modalidade culposa. Por esse motivo, se não há crime, não há punição. Princípio da legalidade. Se não há crime sem lei anterior que defina nem pena sem prévia combinação legal, não há crime. Ponto. Essa foi a opinião do promotor. E veja bem, o promotor estava acusando o empresário no primeiro momento. O promotor denunciou ele, processou ele criminalmente. Só que no final do processo, depois de ter ouvido a vítima, o réu, coletado as provas, os vestígios, os laudos periciais, o promotor voltou atrás. Ele falou o seguinte: olha, eu acho que ele não quis estuprar. Eu acho que ele achou que ela estava consentindo. Ele não tinha conhecimento que ela estava em estado de vulnerabilidade, porque estava bêbada ou dopada. Na cabeça do réu, de acordo com o promotor, ela estava consentindo. Logo, não teve a intenção de estuprá-la, porque ele achou que ela estava consentindo. Se ele achou que estava consentindo, não há estupro, há sexo normal. Ou seja, ele errou. O réu errou, ele achou que ela estava consentindo, mas ela não estava. Essa é a tese levantada pelo promotor. Se ela não estava consentindo e ele achou que ela estava, ele errou. Ele achou que ela estava consentindo, mas ela não estava. Nesse caso, a gente tenta punir a pessoa pelo crime culposo. Só que como o crime de estupro
de vulnerável não tem a modalidade culposa, sem a intenção de estuprar, não existe o crime, afasta. Não existe, tu não pode ser punido por alguma coisa que não existe aqui, ó, no Código Penal. Se não tiver aqui, ó, tá vendo isso aqui? Se a lei não tiver aqui, nessa lei aqui, ó, que tem 500 páginas, se não tiver aqui, não tem crime. Vou ser preso porque eu não tomei banho. Tá no Código Penal que não tomar banho é crime? Não, então eu não vou ser preso. Não existe estupro de vulnerável culposo no Código Penal. Se não existe, não há crime. Ninguém pode ser preso por isso. Essa é a tese do promotor. E não tem nada de mais nisso. Todas as pessoas que trabalham com direito sabem disso. O que espanta as pessoas é outra coisa, que eu vou voltar a falar posteriormente. Quero falar agora sobre o juiz. O que acontece? O juiz, na sentença, ele nem menciona, ele nem fala nada sobre estupro culposo. Ele nem entra nesse mérito, ele não está nem aí para isso. O juiz, ele absolve o réu por outro motivo. Para o juiz, as provas eram insuficientes para manter uma condenação penal. No direito penal, num processo criminal, para tu punir alguém, tu tem que ter certeza absoluta que aquela pessoa cometeu o crime. Veja bem, você aí, tu tem certeza absoluta que aquele rapaz estuprou ela, que ele tinha a intenção de estuprar ela? Responde, a certeza é absoluta? Se for absoluta, pune ele. Se tu pensou assim, ó, cara, eu não sei, eu acho que sim, mas se não for, cara, se ela estiver mentindo, mas eu acho que sim, por que ela faria isso? Tu entendeu? Se tu ficar na dúvida, tu tem que absolver esse cara, tu não pode punir ele. Por quê? Porque é um princípio olha só, é um princípio constitucional romano extremamente antigo. É indúbio pro réu. Na dúvida, o juiz tem que absolver o réu. O juiz não pode condenar. É muito melhor que um bandido seja considerado inocente do que um inocente seja considerado culpado. É muito pior tu botar alguém na cadeia por alguma coisa que ela não cometeu do que deixar um bandido livre. Porque uma hora a máscara desse cara vai cair. Ele vai se ferrar na vida dele. As coisas voltam para ele. É muito melhor que um bandido fique solto do que um inocente fique preso. Entendeu? Isso abre, se ele fosse condenado, abre margens para um precedente enorme de punir pessoas que não cometeram crime. Quantas pessoas já foram presas por aquilo que não fizeram? Depois aparece 20 anos, depois de 30 anos, a vítima aparece e fala, olha, na verdade não foi ele, eu achei que não foi ele. Ano passado teve inúmeras vezes isso. Aquele rapaz no Rio de Janeiro que foi preso por roubo e no final do processo descobriu, o pai correu atrás, foi até o inferno provar que o filho dele não estava no mercado roubando as pessoas. A gente tem que ter certeza na punição. E olha só, eu não estou defendendo ele, eu não conheço o processo, eu não defendo ele, eu não defendo ela. Eu estou sendo técnico aqui. Eu estou partindo do pressuposto legal. Indúbio pro réu. Se tem dúvida, se você teve dúvida se aquela pessoa cometeu crime ou não, você absolve. Você não pune uma pessoa se tiver dúvida. Porque se for inocente? Se for inocente, meu amigo, a pessoa vai ficar 10 anos presa por alguma coisa que não cometeu. Imagina se fosse você. Entendeu? A decisão do juiz foi essa, então, pessoal. Não teve estupro culposo, o promotor não menciona estupro culposo, ele fala sobre o erro do tipo, que é o réu, ele errou sobre um dos elementos do tipo penal, que é o quê? A vulnerabilidade. O réu achou que ela não estava vulnerável, que ela estava consentindo aquilo que ele estava fazendo. Por errar a vulnerabilidade, o promotor falou o seguinte, olha só, ele errou, ele não quis estuprar, ele achou que ela estava autorizando. Se ele não estuprou, se ele achou que ela estava se ele achou que ela estava consentindo, o promotor falou, a gente não pode punir ele pelo crime doloso de estupro. A gente pode punir ele pelo crime culposo, porque ele foi negligente, ele foi imprudente, ele foi imperito, ele errou. Só que o que acontece? No Código Penal não tem a modalidade culposa do estupro, não existe estupro culposo no Código Penal. Se não tem o estupro culposo no Código Penal, não há crime, não existe crime. Você conseguiu entender? A mídia fez um sensacionalismo barato sobre isso. E isso acontece toda hora. Quem opera o direito penal, o direito criminal, esse tipo de situação é comum. É comum demais. E não é nenhuma surpresa para mim isso daí. Não teve surpresa. Eu vou falar para vocês o que deixou as pessoas revoltadas. Foi a audiência. Foi a forma como o advogado falou com ela. O advogado extrapolou. O advogado humilhou ela.
Aquela fase processual da audiência, naquele momento que ele começou a falar, olha suas fotos, você não tem isso, você não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel, você é uma miserável, você é aquilo, você é aquilo. O advogado não pode fazer isso naquele momento. Naquele momento processual, o advogado deve fazer perguntas à vítima. O advogado senta na cadeirinha dele e faz a pergunta para a vítima. Você estava com o meu cliente no dia tal, tal, tal? Ela vai responder, ok. Vocês saíram juntos? Vocês beberam juntos? Vocês foram para casa juntos? Por que você foi para casa com ele? Ele tem que fazer perguntas, ele não tem que sair atacando ela. Eu não concordei com a atitude do advogado. Eu achei que ele extrapolou. O juiz, na minha opinião, deveria ter cortado o advogado. Deveria ter falado, uma questão de ordem, excelência, doutor advogado, deixa esses comentários para as alegações finais. No último ato, quando tu quiser, escreve para mim, faz o processo ali. No final, tu escreve isso para mim. Tu não fala isso para ela. Tu não humilha ela na frente de todo mundo aqui, na frente da audiência. Outra coisa, eu achei que ela vacilou no sentido de não levar advogado. Ela está indo para uma audiência com um promotor de justiça, com um juiz e com um advogado extremamente famoso na região de Florianópolis. Ela está indo com um peixe grande, cara. Ela não tem conhecimento do processo, ela não sabe o que ela está fazendo ali. As pessoas não têm conhecimento. Na minha opinião, ela deveria ter levado um advogado, pelo visto ela não levou, ela deveria ter levado um advogado, uma advogada, para pelo menos acompanhar a audiência com ela. Porque se o advogado, aquele advogado que foi para cima dela, começasse a fazer aquilo contra ela, o advogado dela já ia se manifestar na hora, ia falar, excelência, juiz, isso não pode acontecer, a vítima tem que ser tratada com respeito e deve ser tratada com respeito. Eu acho que ela deveria ter levado advogado. Pessoal, no mais é isso, não tem muito o que comentar. Eu fiz uma análise técnica sobre o caso, eu não defendo ninguém, eu não li o processo inteiro, eu li basicamente tudo aquilo que vocês leram. A única coisa que eu tive acesso a mais foi a sentença, que eu acabei tendo a sentença para mim ler, e na sentença o juiz não fala sobre estupro culposo. E ainda que falasse, não existe nada demais nisso. Porque o estupro culposo não existe, ele não foi absolvido pelo estupro culposo. Ele foi absolvido pela falta de provas no processo. Se teve falta de provas, se as provas eram fracas, se eram boas, isso eu não sei. Eu não tenho conhecimento dos laudos, da investigação policial, eu não sei disso. A minha análise aqui é técnica referente aos pontos legais. É isso que eu quis falar. Ela pode recorrer da sentença, se ela não concordar, ela pode contratar um advogado e falar, eu não concordo com a decisão desse juiz, eu quero que outro juiz mais experiente julgue meu processo. Ela pode fazer isso, é um direito dela. Se eu fosse ela, se ela não concorda com isso, eu recorreria. Se ela não concorda, recorre, não aceita e vai pra cima, cara. Vai com um advogado, vai até um final, vai até o inferno para provar que ela está certa e o cara está errado, entendeu? Só que eu não coloco a minha mão no fogo por ninguém. Por que eu não coloco a minha mão no fogo por ninguém? Primeiro, porque eu não tenho conhecimento do processo. Segundo, e principalmente por isso, o crime de estupro, pessoal, isso eu posso te garantir, é o crime que mais gera injustiça. É o crime que as pessoas mais mentem. Na maioria das vezes, eu já cansei de ver processos de pessoas que acusaram uma pessoa de estupro e chega no final do processo a pessoa fala, olha, ele não me estuprou, ela não me estuprou. Eu só queria acabar com a vida dessa pessoa. Eu só queria prejudicar ele. Ele nunca fez isso comigo. E isso, se você colocar aí no Google, no YouTube, existem muitos casos disso, muitos casos. De pessoas que ficaram 5, 10, 15 anos presas por algo que elas não cometeram, pessoal. Então, sim, o crime de estupro é um crime muito delicado. Por quê? Por esse motivo, outros dois motivos, que no crime de estupro, geralmente é a palavra da vítima contra a palavra do réu. Tá vendo como é difícil é a palavra dela contra dele, cara. A palavra dela tem muito peso. Só que sozinha não basta para fundamentar uma condenação contra o réu. E outra coisa, no crime de estupro, é difícil tu fazer provas. É difícil tu fazer uma prova, um exame de corpo de delito. Cara, é muito difícil o crime de estupro. Por isso que a gente tem que ter seriedade, observar o caso com cautela e só condenar, pessoal. Essa é uma opinião pessoal minha. Só condena se tiver certeza daquilo que cometeu. Se tiver em dúvida, absolve. Absolve por quê? Porque, eu repito, é muito melhor ter um bandido solto do que um inocente preso. Fica
Fica o meu recado para o vídeo. Essa é a minha opinião. Eu não defendo ninguém. Eu achei realmente que o advogado extrapolou. Só que eu entendo o lado do advogado porque ele está amparado pela ampla defesa. Ele pode fazer de tudo para provar a inocência do seu cliente. Ele está amparado e ele pode fazer isso. Ele extrapolou? Extrapolou. Ele pode fazer isso? Ao meu ver, pode. Ele está amparado pelo princípio constitucional da ampla defesa. Só que eu acho que a gente tem que tratar as partes do processo com respeito. Seja o promotor, seja o advogado, seja o juiz, seja a vítima e principalmente a vítima. A vítima que está naquele estado de vulnerabilidade, que supostamente foi vítima de um crime, né? Ela deve ser tratada com muito respeito por todas as partes do processo. Essa é a minha opinião. Fica aqui o meu recado e é isso aí. E até a próxima. É só o começo.